Graça e paz, meus amigos e irmãos, mais uma vez o irmão do Lima falando aqui sempre na direção e na orientação de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz que o rei da Síria fazia guerra contra os israelitas, contra o povo de Deus. E uma certa vez ele convoca o seu povo, o seu exército, e ele diz em particular para aquele povo: olha, o meu acampamento, o meu esconderijo está em tal e tal lugar. Para ele, meus irmãos, meus amigos, ele imaginava que estava sendo um segredo somente entre eles. Mas, ora, para Deus não há segredo. Deus é onisciente, Deus vê tudo e é sabedor de todas as coisas. Simultaneamente está em vários lugares. E aquele que tem intimidade com Deus, Deus ainda dá o privilégio de revelar o seu segredo para eles. Veja bem, meus irmãos, também Deus não veio para destruir o ser humano, Deus veio para salvar. João 3,17 diz que o Senhor Jesus veio para salvar e não para condenar. Em outra passagem bíblica diz que nós devemos, veja bem, orar e abençoar os inimigos e não amaldiçoar. E você vai ver o que aconteceu. Aqui, o rei da Síria, para ele, tinha dito um segredo entre ele e o seu povo. Mas, como os inimigos não estavam indo até aquele lugar para ser atacado, ele desconfia que está sendo traído. E ele diz: por acaso alguém de nós está nos traindo? Está revelando o nosso segredo para os inimigos? Mas um deles responde para o rei: não, rei meu senhor. É porque tudo que o rei meu senhor pensa no seu quarto de dormir, o profeta Eliseu, homem de Deus, ele revela para o rei de Israel. Meus irmãos, e com isso o rei da Síria fica furioso e envia um grande exército ali para cercar o lugar onde Eliseu está. Ele descobre onde ele está e envia um grande exército ali à noite e cerca a cidade. E quando é cedo pela manhã, o moço de Eliseu abre a porta e vê que a cidade está toda cercada. E ele grita: ai, rei meu senhor, o que iremos fazer? E Eliseu, tranquilamente, confiante, diz: não se preocupe, porque o que está conosco é maior do que o que está com eles. E Eliseu ora a Deus, pedindo para que Deus abrisse os olhos do seu moço. E Deus abre os olhos dele e ele vê ali um grande exército, maior do que o exército do rei da Síria. E tem mais, de fogo, carruagem de fogo, cavalos de fogo, para os proteger. Meus irmãos, e Eliseu faz uma outra oração pedindo a Deus que cegasse aquele povo de cegueira. E quando Deus atende a oração e eles ficam cegos, o profeta Eliseu guia eles até dentro de Samaria, dizendo: o homem que vocês procuram está lá, está nesse lugar. E quando eles abrem o olho ali, mais uma vez Eliseu orou dizendo: Senhor, abre os olhos deles. E quando eles abrem os olhos, meus irmãos, ele estava no meio dos inimigos, pronto para ser morto. Veja bem, era presa fácil ali. Mas veja o que aconteceu. Quando o rei de Israel tenta atacar, Eliseu diz: não faça isso. E Eliseu diz: alimente eles de pão e água. E alimentou aquele povo, meus irmãos, que eram os inimigos, e despediu eles para voltar para o seu rei. Meus amados irmãos, que rei, que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Isso são coisas que só Deus faz. Não tema, não se apavore, apenas obedeça a palavra de Deus, porque Deus tem cuidado de nós da melhor forma possível.